Os segredos da natureza à deriva nos oceanos. Uma extensão ininterrupta de azul profundo tocando o horizonte à nossa volta. É o cenário visto no meio do oceano. A água pode ter 6 km de profundidade, ser escura e aparentemente sem vida no fundo, onde a luz do sol não consegue penetrar. Não admira por isso que muitos pensem que o oceano profundo é um lugar despojado de vida. Na realidade, prospera aí uma rica comunidade. O oceano é um dos maiores habitats da Terra e é também um dos menos explorados. Nas Bermudas, no meio do Oceano Atlântico, as praias estão pejadas de esqueletos de estranhos seres aí lançados pela última tempestade. São uma pista para a grande diversidade de plantas e de animais fora do comum que se encontram no oceano. Os nossos oceanos não são massas de água estacionárias. Correntes de água circulam por todo o globo. Diferenças de temperatura e de salinidade, assim como os ventos e a rotação da Terra, desempenham um importante papel na formação das correntes que movimentam os oceanos. Pode levar milhares de anos para a água do Atlântico Norte chegar ao Pacífico Norte. A água do mar está em constante movimento, influenciando o clima global e as condições de vida das plantas e dos animais, tanto do mar como de terra. O mar é o habitat de bilhões de plantas e de animais. A maioria vive perto da superfície iluminada pela luz solar. Aqui encontramos de tudo, desde o microscópico plâncton à gigantesca baleia azul. Entre eles encontram-se animais e plantas especializados que se deixam conduzir pelas correntes oceânicas em vez de recorrerem aos seus próprios meios de locomoção. Como consequência, estes seres à deriva encontram-se por todo o planeta. Estes animais ou se prendem a outros seres à deriva, sejam plantas, animais ou detritos flutuantes, ou desenvolveram um sistema de flutuação. Incapazes de se propulsionarem por si próprios, dependem do mar para se deslocarem, permitindo-lhes ir ao encontro das suas fontes de alimento, encontrar parceiros e reproduzirem-se ou ainda encontrar novos espaços para colonizarem. Mas a vida de um ser à deriva tem os seus inconvenientes. Dependendo do mar para o seu transporte, pode estar também a determinar o seu fim. Muitos destes viajantes são predadores generalistas, alimentando-se de tudo o que entra no seu raio de alcance. Em última análise, também dependem das plantas oceânicas. Estas aproveitam a luz do sol como fonte de energia, que passa por meio da cadeia alimentar dos vegetarianos para os predadores. A grande diversidade de vida no mar forma uma delicada teia de equilíbrio entre predadores e presas, dependendo uns dos outros para sobreviverem. É evidente, todos os animais são induzidos pela própria sobrevivência e muitos empenham-se numa corrida para evitarem ser capturados. Mas sejam eles predador ou presa, desenvolveram adaptações desde armas verdadeiras a camuflagens incríveis. Alguns dos mais diversos e espantosos animais do mundo vivem à superfície das águas do mar, mas estão também à mercê das correntes. Esse é o mundo dos que andam à deriva nos oceanos. No mar aberto, uma forma de vida é super abundante. Medusas de todas as formas e tamanhos flutuam à superfície das águas. Algumas aparecem em números colossais. Estas auritas são fracas nadadoras, vivendo à mercê das correntes da maré. Podem parecer graciosas, mas tira-se uma medusa do seu elemento e ela fica numa massa trêmula. Dado que os seus corpos são desprovidos de um esqueleto duro e os tecidos são compostos pelo menos por 95% de água, precisam do suporte aquático. Muitas atraem passageiros, como esta delicada larva transparente de uma lagosta. Estas passam por recifes de coral a bordo de medusas antes de se mudarem para uma nova casa. Como as auritas não se movem muito depressa, são presas fáceis para os peixes. Outras medusas iludiram os peixes e desenvolveram longos tentáculos urticantes para os capturar, fazendo deles suas presas. Tentáculos ramificados como estes têm funções diferentes e estão adaptados a filtrar minúsculas partículas orgânicas da água. Ser muito transparente é uma vantagem real para estes navegadores gelatinosos do oceano, pois a excelente camuflagem protege-os dos predadores nas águas livres. Peixes de pequenas dimensões vivem entre os tentáculos urticantes de muitas medusas, protegidos por um manto de armas funcionais.
A medusa juba de leão voga perto da superfície com um cardume de peixes palhaços. Ela pode desferir uma picada atroz por meio de cada uma das suas centenas de tentáculos. Para o peixe palhaço é um paraíso, a salvo de predadores do oceano, desde que se mantenha perto. Vivem juntos como uma comunidade de viajantes à deriva, deslocando-se para onde as correntes oceânicas e os ventos queiram levá-los. Este é o Mar dos Sargassos, uma área específica no meio do Oceano Atlântico. Mantendo-se isolado por muralhas de correntes quentes circulares, é conhecido como o Mar Estagnado. À primeira vista parece sem vida, uma extensão interminável de azul profundo. Mas as numerosas comunidades de animais e de plantas conseguem prosperar mesmo aqui. Vagabundos do oceano podem manter-se à superfície da água à mercê das correntes oceânicas. A caravela portuguesa é uma delas. Um marinheiro dos oceanos, silencioso, percorrendo as águas com o seu flutuador iridescente exposto ao ar e os perigosos tentáculos urticantes a arrastarem embaixo. Este não é um animal, mas uma colónia de indivíduos que vivem e cooperam juntos para sobreviverem como um só. Cada tentáculo é um indivíduo, e no coração da comunidade está um animal com a forma de um balão cheio de gás. Os tentáculos podem estender-se até 50 metros, equipados com baterias de células urticantes que funcionam como eficazes armadilhas para os peixes. Outros tentáculos são responsáveis pela digestão e há também os que detectam toques, além dos membros reprodutores da colónia. Os longos tentáculos da caravela portuguesa são armas eficazes. Uma vez capturadas, as presas em luta são atordoadas com um poderoso veneno. Os tentáculos podem enrolar-se ou estender-se na água livre, arrastando-se como se fossem uma rede de pesca. Estes são os estômagos, os responsáveis pela digestão desta presa capturada. Localizam-se em grupos ligados à base do flutuador, prontos a receber a próxima refeição. Esta complexa comunidade terá começado como um único óvulo fecundado que se desenvolveu em flutuadores. Os outros membros da colónia desenvolveram-se como rebentes a partir da base, tornando-o num notável e bem coordenado superorganismo. Mas apesar da sua aparência e das funções diferentes, cada membro da colónia é geneticamente idêntico. Esta é a central reprodutora da comunidade. Verdadeiramente impressionantes são os longos tentáculos. As células urticantes constituem uma miríade de pequenas cápsulas com portas-armadilhas miniaturais. Cada uma delas encerra um filamento enrolado com uma seta na extremidade que pode ser disparado num ápice. Um minúsculo tubo oco leva o veneno paralisante para o interior da presa. Imaginemos tentar caçar e comer sem o uso de dentes nem de mandíbulas. Na verdade, como fazê-lo sem ter qualquer parte dura no corpo? Capturar presas e consumi-las sem as poder despedaçar é um sério desafio. Sendo assim, o veneno é vital para o sucesso na caça da caravela portuguesa. Anda à deriva, de tentáculos estendidos, percorrendo a água. Os elementos comestíveis que contactam por meio dos tentáculos são atordoados pelas letais células urticantes. O veneno debilitante imobiliza rapidamente a presa, pronta a ser transportada para os tentáculos, que desempenham o papel de estômagos e aí ser digerida. Os animais que processam a digestão da caravela portuguesa são capazes de capturar presas tão grandes como sardinhas, embora as suas bocas tenham apenas alguns milímetros de largura quando fechadas. Os sucos digestivos começam a atuar sobre a presa, reduzindo cada peixe a um saco de líquido nutritivo. Outros membros da colónia obtêm o seu quinhão quando os nutrientes passarem através das paredes do corpo de cada indivíduo. Alguns peixes são imunes aos tentáculos letais e podem nadar incólumes no meio deles. Os tentáculos podem mesmo formar um manto protetor para estes peixes palhaços que de outra maneira se tornariam notados e presas fáceis no oceano aberto. Encontram-se quase sempre no rastro da caravela portuguesa, tirando vantagem da proteção desejada e até comendo os tentáculos que continuamente se regeneram e as suas presas. Mas mesmo um superorganismo como a caravela portuguesa não é imune a ataques, por vezes dos predadores mais improváveis. Esta é uma lesma do mar, da espécie Glaucus marinus, que geralmente se encontra à superfície do oceano longe de terra. Flutua ao contrário, suportada por uma bolha de gás no estômago.
e consome os tentáculos urticantes da caravela portuguesa. Estes bizarros vagabundos dos oceanos encontraram maneira de ingerir as células urticantes mortíferas da caravela portuguesa sem as eliminarem. Na verdade, acumulam-nas nos seus próprios tentáculos, recorrendo a elas como armas defensivas. Cada um destes tentáculos é um tubo oco contendo um lobo do trato digestivo. As células urticantes são disparadas contra potenciais atacantes a partir de um minúsculo orifício na extremidade do tubo. Andar à deriva no oceano como estes nudibranquios, quando se trata de comer ou de acasalar, é navegar ao acaso. Estão inteiramente à mercê dos ventos dominantes e das correntes oceânicas e dependem de tropeçar numa presa ou num parceiro. Simplesmente não se podem permitir perder qualquer oportunidade de colher alimento ou de arranjar parceiro. Os nudibranquios da espécie Glaucus são hermafroditas, ou seja, são macho e fêmea ao mesmo tempo, e quando acasalam, ambos transferem esperma. Se a cópula foi bem sucedida, produzem uma fita de óvulos, o começo de uma nova geração. A porpita, outro pequeno vagabundo dos oceanos, geralmente tem menos de 4 centímetros de largura. É uma medusa constituída por um flutuador espinhoso que suporta uma panóplia de tentáculos urticantes a fim de capturar presas. Mas a Glaucus não é presa. É predador. Mesmo sendo pequenos ou jovens, estes nudibranquios alimentam-se de porpitas. São tão vorazes que uma só lesma precisa de consumir várias por dia. Para satisfazer a sua fome, estes encontros ao acaso na extensão do mar aberto têm de ser frequentes. É um testemunho do enorme volume de seres vivos na superfície dos oceanos mundiais. Tal como acontece com a caravela portuguesa, os tentáculos urticantes da porpita são inúteis quando se trata de evitar o ataque desta lesma predadora. Outro ser à deriva nos oceanos que partilha as mesmas águas da Glaucus, da porpita e da caravela portuguesa é um gastrópode planctónico cego de cor violácea chamado violeta. Tal como o nudibranquio, a violeta também vive na água, ao contrário. Mas tem um método diferente de se manter a flutuar. Constrói uma jangada de bolhas feitas de muco que seca rapidamente e que a transporta através do mar aberto. Tal como a Glaucus, a violeta é um predador que se alimenta de medusas, mas também consome nudibranquios. As células urticantes da Glaucus, roubadas à caravela portuguesa, não detêm a boca terrível da violeta. Esta é forrada de espinhos destinados a agarrar e puxar os tentáculos escorregadios da sua refeição de lesma. Tal como outros vagabundos dos mares, a violeta está à mercê dos ventos e das correntes de superfície para se deslocar. Para maximizar as suas hipóteses de sobrevivência, tenta consumir quase todo o ser vivo que encontra, outro pequeno, mas altamente eficiente membro do círculo de predadores. Andar à deriva no oceano não significa necessariamente ser-se um viajante solitário. O sargaço forma muitas vezes grandes jangadas amarelas que se tornaram o habitat de toda uma comunidade de vida marinha. Flutuam em pleno oceano ao sabor das correntes e dos ventos do mar dos sargaços no meio do Atlântico. Muitos dos animais que se encontram aqui são especificamente concebidos para viver nestes tapetes de algas marinhas.
A maioria é inteiramente dependente desta casa de sargaço para a sua sobrevivência. A comunidade é variada, incluindo caranguejos, peixes-trombetas, camarões, moluscos e tamboris. Até mesmo peixes oceânicos e pequenas lulas se abrigam nestas algas para se protegerem de predadores e encontrarem alimento. Muitos predadores velozes têm por habitat o vasto oceano. Por isso, para estes habitantes da superfície, qualquer abrigo é bem-vindo. Surpreendentemente, para animais que passam a vida em pleno oceano, nem todos os que vivem nos sargaços sabem nadar. Alguns são completamente dependentes da capacidade de flutuação das algas. As cracas dos sargaços vivem lado a lado com estes cirrípedes firmemente enraizados nas plantas flutuantes. Filtram os alimentos microscópicos lançando as delicadas plumas para fora das conchas, como se fossem redes de pesca. Pequenos vermes eriçados de pelos partilham os restos das refeições das cracas. Colónias de pequenos briozoários ou musgos animais vivem lado a lado com comunidades de microscópicos hidrozoários. Tal como as cracas, estes animais estão firmemente agarrados ao sargaço, formando minúsculos aglomerados de unidades que filtram os alimentos. Uma simples colónia pode compor-se de milhares de indivíduos. Para se alimentarem, os briozoários esticam-se de dentro de um exoesqueleto rígido, uma crosta protetora de calcário que cobre a superfície dos sargaços semelhante a borracha. Minúsculos pelos nos seus tentáculos criam mini-correntes que transportam suavemente partículas de matéria orgânica até às suas bocas. Não são exigentes, consomem qualquer coisa que fique ao seu alcance. Por comparação, esta anémona parece gigantesca, erguendo-se acima dos outros animais. Mas na realidade tem apenas 1 centímetro. Usa células urticantes para atordoar as presas e, embora o seu tamanho lhe permita capturar peixes pequenos, a sua dieta restringe-se geralmente a copépodes, pequenos seres semelhantes a camarões. Os copépodes vivem nas camadas superiores do oceano em incontáveis milhões e são vitais para a sobrevivência da teia alimentar do meio do oceano. São fitófagos, alimentando-se de células vegetais que flutuam à superfície. As plantas captam a energia da luz solar e assim os copépodes formam um laço vital entre os seus predadores e a energia do sol. Perto, os tentáculos do hidrozoário estendem-se na água, também à espera de capturar copépodes. Enquanto os briozoários estão ocupados a filtrar alimentos microscópicos. Acredite-se ou não, os hidrozoários, que não têm mais de 1 milímetro, são parentes da caravela portuguesa. As suas células urticantes atordoam presas minúsculas, enquanto os seus filamentos com barbelas as impedem de se libertarem. É uma batalha no vasto oceano, a uma escala miniatural. O que é uma refeição nutritiva para um hidrozoário não passa de um mero aperitivo para as anémonas. Preferem peixes pequenos na emenda. Mas a própria anémona é também presa e atrai um pequeno gastrópode, ou pisto branquio chamado Sporila. A Sporila também passa a vida entre as algas do sargaço. As estruturas castanhas enroladas no seu dorso são uma combinação de brânquias com um aparelho digestivo. Podíamos pensar que no meio desta comunidade ocupada numa predação mútua, houvesse alguns que se alimentassem do sargaço, mas não é o caso. O sargaço é a sua casa e literalmente a sua jangada de vida. Destruí-la seria um suicídio.
Nem todos os residentes da comunidade do sargaço são microscópicos. Há maiores também, como este caranguejo nadador. Mas ser maior também significa ser mais visível aos olhos dos potenciais predadores. Não é problema para este caranguejo, pois a sua coloração confunde-se perfeitamente com as algas, ao ponto dos caranguejos que vivem nas orlas da jangada serem maiores e de cor mais clara, enquanto os do centro são mais escuros, confundindo-se perfeitamente com o meio. E o caranguejo não está sozinho nesta comunidade de predadores e presas especializados. Estar camuflado e fora de vista é muito importante quando não se pretende fazer parte de alguma refeição. No oceano aberto há sempre predadores esfomeados a rondar, à espera de uma oportunidade. Mas quando se trata de passar de uma jangada de algas para outra, o disfarce deixa de ser útil. Fora, na água livre, a sua estranha coloração torna o caranguejo nadador muito visível para os predadores que estão à espreita em baixo. É uma questão de calcular o tempo à fração de segundo e de nadar tão depressa quanto possível para alcançar a segurança do sargaço. O mestre da camuflagem deve ser o tamboril do sargaço. Está perfeitamente adaptado à vida entre as algas. As crescências e membranas flutuantes de pele imitam a forma, textura e cor exatas do seu habitat. E é um predador, alimentando-se de presas como o pequeno camarão do sargaço, também ele bem camuflado. Mas o tamboril é o vencedor desta contenda. Tudo o que tem a fazer é fixar-se às algas e manter os olhos abertos. O meio excrescência na cabeça funciona como isco e a grande boca aberta espera para atacar. Notavelmente, este peixe usa as barbatanas para se agarrar às algas, mantendo o corpo completamente imóvel. Até mesmo as suas brânquias estão ocultas atrás das barbatanas peitorais, ajudando ao mimetismo perfeito. O tamboril espera pacientemente que uma presa passe ao seu alcance antes de fazer qualquer movimento. O ataque termina num piscar de olhos, mais depressa do que o de qualquer outro peixe. Quando a grande boca do tamboril se abre de repente, o vácuo causado leva-o a aspirar a presa numa fração de segundo. O predador de emboscada bem-sucedido desloca-se para montar o ataque seguinte. Os alevinhos destes tamboris passam os primeiros dias em águas muito mais profundas, a 100 metros abaixo da superfície. Quando atingem 1 centímetro de comprimento, juntam-se aos adultos na jangada de sargaço. Mas mesmo então não é um paraíso seguro para eles. Estão em risco de serem predados pelos seus congêneres. O tamboril do sargaço é um peixe bizarro que não nada como os restantes, mas está perfeitamente adaptado à casa que escolheu, o sargaço. Os peixes voadores também estão associados frequentemente à comunidade dos sargaços e, embora se afastem quando adultos, durante a primeira parte da sua vida estão literalmente ligados a estas jangadas. O ninho de um peixe voador, uma massa de fios produzidos pelos adultos, muito semelhante a um casulo gigante, é um meio excelente para os ovos se desenvolverem em segurança no interior. Fortemente construído, tem cerca do tamanho de uma bola de futebol. É um lugar seguro para nidificar, uma vez que a jangada não será consumida e os predadores maiores não se aventuram a penetrar na sua massa de ramos emaranhados. Os ovos podem desenvolver-se sem problemas até à eclosão.
Mas logo que nascem, os jovens peixes voadores deslizam através da rede protetora das algas para dentro d'água. É o momento mais arriscado das suas vidas. Ao contrário dos adultos, que podem literalmente voar para longe do perigo, os jovens peixes voadores não têm meios de escapar dos muitos predadores do oceano aberto. Muitos morrem. Para muitos residentes da comunidade dos sargassos, a superfície do oceano significa perigo. Mas é também o único meio de dispersar a sua descendência. Enquanto alguns se reproduzem e dispersam depois, como os peixes voadores, outros descobriram estratégias diferentes. Enraizados na jangada de algas, produzem uma outra forma de si próprios, livre nadadora. Esta é a forma sedentária deste hidrozoário, firmemente preso às algas. Para se reproduzir e dispersar, porém, começa por desenvolver protuberâncias no caule. São os rebentos da forma móvel, chamados medusas. Quando os rebentos estão completamente desenvolvidos, começam a mexer-se e separam-se do caule. Mas mesmo dentro da segurança da jangada de sargassos, há grandes predadores como este verme, animais livres que se enchem de frágeis medusas. É uma corrida contra o tempo entre as minúsculas medusas a tentarem libertar-se e o verme a consumi-las. Por cada medusa morta, várias outras conseguem libertar-se e juntar-se à comunidade flutuante de plâncton em águas livres. São medusas minúsculas, equipadas com alguns tentáculos urticantes para ajudarem na alimentação, uma campânula de mergulhador para propulsão e órgãos sexuais que irão produzir as sementes da nova geração. A comunidade do plâncton é um aglomerado de minúsculos seres à deriva no oceano, vivendo nas camadas superficiais da água. Constituem o grupo de organismos mais numeroso e mais variado da Terra. A uma escala microscópica, é um mundo tão rico e tão violento como as florestas tropicais da América do Sul ou a savana de África. Dos seres vivos deste mundo aquático de miniaturas fazem parte vegetais como a bacilária, minúsculos organismos unicelulares que derivam no oceano entre muitos outros animais microscópicos, movendo-se todos para onde as correntes os levem. Esta sopa de plâncton é recheada com as fases de dispersão de numerosos animais, tais como caranguejos, estrelas do mar, caracóis marinhos e medusas. Alguns são predadores vorazes e outros, como os copépodes, são presas de todos. Alguns passam a vida no oceano aberto, mas muitos estão a caminho de outros lugares. Pode ser uma jangada de sargaço ou uma zona costeira muito distante, onde começaram a viver. Estes animais em fase de dispersão apresentam poucas semelhanças com a sua forma adulta e especializaram-se para sobreviver num meio inteiramente diferente. É uma comunidade compacta de organismos que não se parece com nada mais que existe na Terra. As larvas dos caracóis marinhos e das lesmas vivem lado a lado. As larvas planctónicas deste verme da areia começam a sua vida no interior de um tubo gelatinoso e alimentam-se capturando minúsculos fragmentos de matéria orgânica com os seus tentáculos pegajosos. Quando adultos, levam uma vida completamente diferente, escavando a areia de alguma praia distante. Esta é uma globigerina.
um ser vivo muito antigo que vive no mar aberto durante toda a vida. Embora não pareça, é um predador terrível. No seu centro há uma nuvem de protoplasma, um estômago móvel pronto a agarrar e sorver tudo o que seja apanhado nos seus numerosos espinhos. Presas como pulpépodes e outros pequenos nadadores. Algumas espécies de peixes produzem ovos que se juntam à comunidade de plâncton. São mantidos na posição correta para o seu desenvolvimento por uma pequena gota de óleo que atua como flutuadores. Os alevins não são maiores do que uma cabeça de alfinete, mas já estão a começar a mexer-se. Para alguns seres vivos, como os corais, o período de dispersão ocorre ao mesmo tempo para toda a comunidade. O plâncton fica enxameado das suas larvas de tal maneira que a superfície do mar se torna numa massa cor-de-rosa. As probabilidades de um animal isolado chegar ao seu destino são poucas. Como estratégia de sobrevivência, as larvas são produzidas em números astronómicos. Milhões podem atingir a superfície ao mesmo tempo, introduzindo-se no plâncton para vaguearem nos oceanos. Outras larvas planctónicas vêm da própria Terra, prontas a colonizar em costas distantes. Estas são larvas de caranguejos terrestres, depositadas no mar pelas fêmeas num estranho ritual que tem lugar durante alguns dias, apenas uma vez por ano. Entram no oceano aos milhares, entregues à mercê do mar e desafiando a sorte contra numerosos predadores. Um dos seus predadores é a copilia, um curioso ser vivo com um sistema óptico mais avançado do que qualquer outro animal do seu tamanho. Lentes perfeitas e um sistema complexo de fibras ópticas dirigem a luz para o interior. A parte do olho sensível à luz é a área curva, pigmentada de castanho escuro lá atrás. Mas não há retina. É uma construção incrível, tanto mais que este pequeno predador tem apenas 2 milímetros de comprimento. Cruza as camadas superficiais do oceano, um pequeno predador à procura de presas ainda mais pequenas. Os olhos são a sua arma secreta. Para descobrir de onde vêm as minúsculas larvas de caranguejos terrestres, visitamos as costas da Grande Bermuda. As praias dos oceanos de águas quentes são povoadas por necrófagos, como estes caranguejos fantasmas que vivem em buracos abaixo da marca mais alta da maré. Os caranguejos terrestres propriamente ditos vivem em terreno seco acima da praia, incapazes de lidar com uma longa exposição à água salgada. Em vez de consumirem carne morta, alimentam-se de rebentos verdes, erva e frutos caídos. Como regra, os caranguejos terrestres mantêm-se longe do mar, mas uma vez por ano entram em novo terreno. O cimo da praia fica pontuado com os seus buracos e gradualmente entram no território dos caranguejos fantasmas. Parece uma cidade em miniatura. Habitantes atarefados a melhorar as suas casas e disputas entre vizinhos.
Na realidade, no entanto, os caranguejos terrestres machos estão a limpar o caminho para as fêmeas, que os vão seguir mais tarde, a fim de realizarem a sua viagem até ao mar, onde farão as posturas. Cerca de 2 dias depois do início da invasão, o território dos caranguejos terrestres vermelhos estende-se ao longo da linha da maré alta. Agora os caranguejos fantasmas começam a interessar-se por eles. Como necrófagos, são naturalmente curiosos e posicionam-se à volta dos buracos dos outros para descobrirem o que se está a passar. Contudo, os caranguejos fantasmas não são uma verdadeira ameaça. Os caranguejos terrestres pouco se importam com eles e facilmente podem expulsar os curiosos. A retirada parece ser a forma mais segura para os caranguejos fantasmas. Os caranguejos terrestres estão à espera da lua cheia. Fazem que as fêmeas começam a descer da mata por trás das dunas. Vêm às centenas de milhares, encaminhando-se para a praia e para o mar. Uma vez mais, os caranguejos fantasmas observam, curiosos, mas não interferem. As fêmeas são obstinadas e não é fácil afastá-las do seu objetivo. A sua baixa tolerância à água salgada significa que não podem ficar no mar durante muito tempo. Logo que as fêmeas sentem a água à sua volta, descem os abdômenes e sacodem-se para libertar os seus pequenos ovos. Os ovos eclodem imediatamente e milhares de larvas nadam para o oceano a fim de serem levadas pela maré vazante até à imensa sopa de plâncton e a um futuro incerto. As minúsculas larvas de caranguejo irão amadurecer no oceano antes de voltarem à terra como adultos a fim de colonizarem alguma costa distante. Para as larvas dos caranguejos terrestres vermelhos, a vida começa nas praias da Grande Bermuda, mas para alguns dos que andam à deriva nos oceanos, este é o fim da viagem. Todos os verões, o padrão da circulação das correntes do Atlântico Norte deriva cerca de 10 graus para norte. Cardumes de viajantes do oceano que andam à deriva são arrastados para as costas das Bermudas por tempestades caprichosas. Os caranguejos terrestres vermelhos já se retiraram das praias, não sem deixarem alguns mortos, refeições bem-vindas para os necrófagos da beira-mar. Há um novo saco a levar a cabo pelas numerosas aves limícolas que vivem na orla da maré. Capturam as carcaças trazidas pelas correntes, entre elas a lesma do mar, Glaucus. Os caranguejos fantasmas juntam-se ao festim das aves, procurando presas fáceis entre os despojos. E as lesmas não são as únicas a dar à costa. As caravelas portuguesas também são atiradas para a praia e necrófagos, como os caranguejos vermelhos das rochas, estão à espera. Estes são especialistas a trepar às rochas e suspendem-se sem medo nos recifes da borda d'água, prontos a pôr as pinças nas caravelas portuguesas encalhadas. Sendo animais de deriva, nada pode salvar estas caravelas portuguesas. As ondas a abater-se no litoral empurram-nas implacavelmente para lá, enquanto os caranguejos esfomeados esperam nas rochas a sua chegada.
Uma medusa fora d'água é um alvo fácil e uma refeição nutritiva. Os animais encalhados contorcem-se quando o vento seca a membrana exterior. No mar, a colónia viraria o flutuador de modo a mantê-lo molhado. Apesar de tudo, as células urticantes da caravela portuguesa continuam ativas, mesmo quando os tentáculos já se secaram. Mas isso não dissuade estes caranguejos. As carapaças são demasiado duras para as setas urticantes penetrarem e eles rapidamente reclamam o seu prémio antes que quaisquer rivais apareçam. Para os caranguejos, é um tempo de abundância, outro elo importante na cadeia alimentar dos oceanos. As jangadas de sargaço também foram apanhadas pela corrente e, quando se aproximam demasiado da costa, os residentes que podem abandonam o navio. Talvez sejam atirados fora pela turbulência das ondas na costa, mas é raro encontrar lesmas marinhas ou tamboris encalhados na praia. Os fiéis companheiros da caravela portuguesa, os peixes palhaços, abandonam também o seu hospedeiro antes que seja demasiado tarde. Aqueles que à deriva foram parar à praia ficaram a seco, fora do seu elemento, e no meio inteiramente alheio à sua casa dentro d'água. Expostos ao sol e aos ventos secos e sem maneira de escapar, não sobrevivem muito tempo. Mas para as aves e os caranguejos fantasma, é uma altura de grandes banquetes. O mal de uns organismos beneficia outros. É assim que a natureza funciona e mantém a cadeia alimentar oceânica num delicado equilíbrio. Em breve, os esqueletos brancos dos briozoários são tudo o que resta da outrora próspera comunidade dos sargaços. Restos de uma refeição proporcionada pelo mais antigo habitat da Terra, o mar. A comunidade dos seres à deriva nos oceanos é um conjunto pouco conhecido de organismos bizarros, inteiramente à mercê do mar e dos seus caprichos. Graciosas medusas cavalgando a superfície dos oceanos,
caranguejos camuflados, camarões e peixes vivendo no emaranhado protetor da jangada de sargaço. E alguns organismos sofisticados demasiado pequenos para o olho humano distinguir. Alguns tão estranhos que parecem pertencer a um mundo alienígena. Há colónias complexas de indivíduos que funcionam como um superorganismo e plantas e animais unicelulares primitivos que existem há milhões de anos, provavelmente antes dos primeiros seres começarem a colonizar a Terra. É uma comunidade de organismos sofisticados e interligados, cada um extremamente dependente dos outros, cada um lutando por sobreviver no meio onde os predadores também podem ser presas a qualquer momento. Uns passam toda a sua vida no mar. Outros, como as larvas dos caranguejos terrestres, são apenas visitantes temporários, juntando-se à comunidade do plâncton para viajar até uma nova casa num litoral distante. O mar é um meio adverso e de muitas formas mais povoado e violento que os campos de morte da África ou da luxuriante floresta tropical. Aqui, no mar aberto, os que andam à deriva nos oceanos não estão equipados para perseguir presas. Têm de ir ao encontro do potencial alimento. E não podem dar-se ao luxo de perderem uma oportunidade que seja de se alimentarem. Mesmo entre a comunidade microscópica do plâncton, têm lugar mortes brutais de uma forma rotineira. As comunidades flutuantes das jangadas de sargaço são igualmente complexas. Os extensos tapetes de algas, como ilhas no alto mar, alojam animais tão especializados que não se encontram em qualquer outro lugar da Terra. Estar tão ligado ao seu hospedeiro significa que muitos dos residentes da jangada desenvolveram diferentes maneiras de se reproduzirem. Para alguns, a sua descendência junta-se à comunidade do plâncton em pleno oceano antes de colonizar novos litorais ou tapetes de sargaço. Cavalgar as correntes oceânicas pode ser uma boa maneira de sobreviver, desde que se esteja equipado para isso e se seja capaz de tirar vantagem das oportunidades sempre que elas surjam. Mas também significa estar à mercê do mar. E assim, quando as condições climáticas ditam mudanças nas correntes oceânicas, a linha de vida pode tornar-se numa armadilha de morte. Andar à deriva nos oceanos significa viver no fio da navalha.